daí vou deixar aqui com vocês o meu relato de experiências de quando eu comecei a focalizar danças circulares, para vocês verem como é importante a gente estar aberto para a mudança de paradigma, quando você deixa de ser um professor e se torna um focalizador. O que aconteceu? Eu já tinha bastante experiência com as danças. Como professora de dança, já tinha feito a minha formação de danças circulares, mas eu fui chamada para conduzir um grupo de idosas. E nesse grupo aconteceu uma coisa que eu nunca poderia imaginar, que me colocou na situação de ter que proporcionar a inclusão. Era um grupo, imagina você, que elas não tinham experiência nenhuma com as danças circulares. E eu comecei como eu sempre começo, com o passo básico, passo, passo, balança, balança, que na verdade é só caminhar. Mas imagina que você está pegando um grupo de idosos que cada uma sempre caminhou do seu próprio jeito a vida inteira e cada uma tem o seu próprio jeito de andar. Umas mais rápido, outras mais devagar, outra com passadas longas, outras com passadas curtas. E eu nunca imaginei que seria desafiador falar que todos precisariam dançar com passos do mesmo tamanho. Aí eu tive que parar e falar para elas: esquecem o que vocês já sabem sobre saber andar. Nós vamos ter que aprender a andar juntas novamente, porque o importante aqui não é aonde eu vou chegar, mas a integração que se forma para o grupo conseguir um estado de união e colaboração. Ou seja, a gente teve que desaprender a andar para depois conseguir respirar juntos, prestar atenção como o círculo se anda, prestar atenção no movimento do meu colega da frente, como eu vou alcançar o mesmo tamanho de passo na roda para que todos juntos possamos fazer esse círculo girar naturalmente. Isso já foi um grande desafio. E quando finalmente o grupo alcançou o estado de movimento com as danças, com os passos ao mesmo tempo juntos, de uma forma relaxada, de uma forma mais natural, e o círculo se fez mover, eu me dei conta, eu, professora de ritmo e sapateado que sou, que o grupo não conseguia entrar na música de jeito nenhum. Aí foi o segundo desafio, porque eu, enquanto professora de ritmo, tive que me desassociar da música e tive que abstrair todos os erros, porque é isso que acontece. De repente, para você ensinar algo novo para alguém, você tem que desaprender aquilo que você sabia sobre ritmo e sobre andar, que são coisas simples e naturais para gente que tem experiência, mas que são muito difíceis de ser colocadas ao mesmo tempo para um grupo de principiantes. Então, o que eu quero colocar para vocês? Que depois que eu alcancei o estado de harmonia no movimento, foi que eu parei e trouxe a atenção do meu grupo para o estado de harmonia do ritmo da música. Ou seja, a partir de agora nós não vamos dar apenas passos todos juntos. Todos nós vamos dar passos juntos e ao mesmo tempo com a batida da música. E assim nós precisamos dar orientações passo a passo e não dar o próximo nível de aprendizado antes que os meus estudantes e os participantes tenham conseguido alcançar aquilo que eu pedi anteriormente. Ou seja, a construção da aprendizagem em relação tanto ao movimento, quanto ao ritmo, quanto à colocação social da empatia
da solidariedade, do respeito mútuo, da conexão entre as pessoas, ela é uma construção gradativa. Ela não vai nascer de uma hora para outra. Por isso, o olhar na dança circular é tão importante. Por isso, respirar juntos na dança circular é tão importante. E por isso eu estou te dizendo que as danças circulares, sim, são uma atividade que podem proporcionar a redução da violência nas escolas e a promoção da convivência ética entre os estudantes. Se você quer saber mais sobre as danças circulares, eu vou deixar aqui outros vídeos direcionando você para um curso completo para principiantes e outros tipos de atividades que podem ser aplicadas para crianças, adultos, jovens, adolescentes de qualquer faixa etária para realizarem juntos com esse objetivo. Então, entra no meu canal, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com aquela professora que você sabe que vai gostar, que gosta de dançar e gosta de proporcionar essa união, essa colaboração entre seus estudantes. Então, é isso, te espero no nosso próximo encontro. Um beijo e até mais!